uma história de uma relação sexual entre um pai e duas filhas na Bíblia, eu vim aqui contar sobre uma história que está na Bíblia que, na verdade, não é uma relação consentida, e sim um abuso que é narrado em uma das passagens. Todo mundo provavelmente conhece a história de Sodoma e Gomorra, duas cidades que estavam aí tomadas pelo pecado, pela perversão, e que Deus decidiu destruir com uma chuva de fogo. Porém, Deus decide salvar Ló, a esposa e suas duas filhas. A esposa de Ló acaba morrendo aí na saída da cidade. E sobram, portanto, Ló e as duas filhas. E é aqui que começa a parte tenebrosa. No livro de Gênesis, capítulo 19, a partir do versículo 30, é narrado o seguinte: As filhas de Ló temiam que não encontrariam um marido e tinham medo de que a sociedade inteira tinha sido destruída, como tinha acontecido no dilúvio. Com a ideia de preservar a descendência, elas embebedam o próprio pai e têm relação com eles, as duas. Dessas relações resultam em gravidez. Uma delas tem um filho chamado Moabe, que posteriormente deu origem à tribo dos Moabitas, e a outra um filho chamado Ben-Ami, que posteriormente deu origem à tribo dos Amonitas. Tá, estamos aqui diante de um absurdo, de uma situação com certeza reprovável, certo? Sim, Deus reprovou esse comportamento, tanto que é narrado que as tribos dos Moabitas e dos Amonitas tornaram-se inimigos de Israel. Mas ainda assim é válido lembrar que em sociedades antigas, a manutenção da descendência era uma questão crucial, principalmente para o prosseguimento aí da filiação, da questão familiar. Só que isso é meio contraditório com a defesa bíblica da linhagem e da pureza do casamento, não? Enfim, é uma história para pensar e justamente para a gente ver que realmente a perversão e esses tipos de situações existiam desde aquela época. Não é coisa de hoje, sabe? Qual a sua opinião? Você já tinha ouvido falar dessa história?